Tiago, capítulo 5. Juízo contra os ricos injustos. Ouçam agora vocês ricos, chorem e lamentem-se, tendo em vista a desgraça que lhes sobrevirá. A riqueza de vocês apodreceu e as traças corroeram as suas roupas. O ouro e a prata de vocês enferrujaram, e a ferrugem deles testemunhará contra vocês, e como fogo lhes devorará a carne. Vocês acumularam bens nestes últimos dias. Vejam o salário dos trabalhadores que ceifaram os seus campos e que vocês retiveram com fraude. Está clamando contra vocês. O lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando prazeres e fartaram-se de comida em dia de abate. Vocês têm condenado e matado o justo, sem que ele ofereça resistência. A paciência e a volta de Jesus. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam pacientes e fortaleçam seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixam uns dos outros, para que não sejam julgados. O juiz já está às portas. Irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. O juramento, a oração e o louvor. Sobretudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer coisa. Seja o seu sim, sim, e o não, não, para que não caiam em condenação. Entre vocês, há alguém que está sofrendo? Que ele ore. Há alguém que se sente feliz? Que ele cante louvores. Entre vocês há alguém que está doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que este orem sobre ele e unja-o com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará e se houver cometido pecado, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que sarem, para que sejam curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. A oração e o exemplo de Elias. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse.
e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e os céus enviaram chuva, e a terra produziu os seus frutos. Meus irmãos, se alguns de vocês se desviar da verdade e alguém o trouxer de volta, lembrem-se disso. Quem converte um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados lhes sejam perdoados. O problema aqui não era a riqueza em si, mas o fato de ter sido adquirida de maneira indevida, usurpando do direito dos trabalhadores. O próprio Jesus disse ele mesmo: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. O tolo se esquiva de tais palavras, construindo celeiros maiores a fim de viver regaladamente sobre a terra. Mas Deus lhe diz: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? No entanto, o mau uso dos bens não será um mal maior do que o uso da língua. A murmuração e falar mal um do outro, julgamento parcial, falso testemunho, são fortes artimanhas malignas a fim de enfraquecer e destruir o povo de Deus. O texto nos dá Jó e Elias como exemplo. A paciência de Jó resultou num fim abençoado, o qual nem ele mesmo esperava. Assim como a fé de Elias e sua vida de oração o tornou as primícias dos vivos que serão salvos na segunda vinda de Jesus. Nesses 2 servos encontramos algo em comum que será encontrado no remanescente dos últimos dias: a perseverança. Jesus assegurou: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Jó e Elias representam a classe de justos que será despertada do sono da morte no grande dia do Senhor. Repare que esta oração com a unção de azeite, feita pelos presbíteros ou anciãos, está associada não apenas à doença, mas aos pecados. A presença dos presbíteros, ou seja, a presença dos anciãos, denota que envolve a assembleia, e a promessa de cura é tanto para a restauração física do enfermo, como também para a moral, para perdoá-lo de algo que também esteja afetando os irmãos. O texto fala que a confissão é algo necessário para receber o perdão. Em 1 João 1,9 está claro que é uma confissão não somente a Deus, mas uns aos outros, ou seja, uma confissão que envolve toda a Assembleia. Acredito que as mágoas que temos com o nosso próximo ou nossos irmãos em Cristo podem nos causar mal-estar se isso perdurar
dependendo da gravidade, pode causar problemas de saúde. É preciso um ato de coragem, por temor a Deus, para o seu próprio bem, pedir perdão ou oferecer perdão. É vida e saúde para a nossa alma. E claro, ainda temos um perdão mais difícil ainda de dar. É aquele que nunca foi pedido. Às vezes pessoas nos fazem mal, nos dizem palavras que eles nunca reconheceram ou reconhecerão que fizeram mal. Esse perdão é o mais difícil de dar, aquele que não foi pedido. Mas da nossa saúde depende o perdão dos nossos pecados e depende a nossa vida eterna. Nesse texto, no caso, trazendo-os para os dias de hoje, não se trata de tarefa fácil encontrar os anciãos da igreja. A igreja de hoje, a igreja de Deus, anda em ruínas e é difícil a manifestação exterior de unidade e pagamos o preço por isso. Segundo supondo que os anciãos da igreja fossem encontrados e que atendessem ao chamado, dificilmente eles teriam o discernimento e a fé exigidos para oferecerem a oração de fé que é mencionada aqui. A fé, observe bem, é da parte dos que oram, isto é, dos anciãos. No texto nada é dito a respeito da fé do enfermo, mas podemos entender que ele tivesse alguma fé. Fato é, irmãos, que devemos perseverar, mantendo a unidade do corpo de Cristo e prosseguir nos ajustando, confessando uns aos outros, perdoando e pedindo perdão uns aos outros para sermos sarados. E oremos, pois, para que o nosso Pai, que estás nos céus, nos dê fé para crer